Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo análise desse jogo contra o Atlético Mineiro, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. Parece que o Vasco ele gosta de bater esse tipo de recorde, né? O Vasco sofre o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro e empata com o Atlético Mineiro jogando em casa. O Atlético Mineiro é um bom time, mas o Vasco jogou em São Januário, né galera? Então tinha que ter vencido o Atlético Mineiro nessa partida. O Vasco continua na zona de rebaixamento, tem um jogo a menos. O Santos, que é rival direto, venceu o Cruzeiro por 2-1 de virada fora de casa. É coisas que o Vasco vai precisar fazer. O Vasco vai precisar vencer alguns jogos fora de casa para sair dessa zona de rebaixamento, porque em casa ele vai vencer, né? Isso aí, uma hora ou outra vai acontecer. Precisa de umas 3 vitórias fora de casa. Ô, Lucas Pedrosa, o Vasco empatou com o Atlético Mineiro em casa e tá ainda na zona do rebaixamento, tá? A gente vai ver como foi essa partida na volta. Você vai ficar nervoso? Não. A gente quer o quê, Venê? A gente quer o quê? Mas Eu não esperava que ele fosse ficar nervoso. eu não vou ficar nervoso. Vou ser Isso sincero. não quer dizer que eu não vou reclamar. Ah, tá bom. Eu quero isso. Mas tem ponto positivo, Pedro. Tem. Roda o VT Na tabela e ele só fala. tem 16, velho. Vai lá, rodou. Em 40 segundos, algumas coisas podem acontecer. Inclusive esse golaço aqui do Gabriel Menino abrindo o placar em São Januário. O Vasco teve que correr atrás do prejuízo e respondeu bem com esse chutaço de Tietê. O time da Colina reclama de pênalti de Coelho em Coutinho e após análise do VAR, o árbitro marca a penalidade. E é Verrete quem vai para a cobrança e deixa tudo igual. O Galo veio na bronca e Rony manda essa bomba para Léo Jardim se esticar todo e salvar. Pelo Vasco, Puma Rodrigues faz o cruzamento e encontra Ryan, que cabeceia por cima do gol. Scarpa cobra a falta nas mãos de Léo Jardim. E o gigante da Colina tinha Puma Rodrigues, que de novo manda o cruzamento e desta vez é Paulo Henrique quem cabeceia para Everson salvar com a ponta dos dedos. A bola ainda fica viva e Ryan também manda por cima do gol. Segundo tempo, o Galo começou colocando pressão. Bianco leva perigo e Rony desperdiça. Coutinho tem uma chance em cobrança de falta, mas Everson consegue salvar. E de novo, o Mágico tem uma boa oportunidade, só que chuta em cima do goleiro do Galo. Tietê ainda tenta 2 vezes, nesta e nesta aqui. E por pouco o Galo não chega ao empate se Biel não perdesse essa chance. Final, Vasco 1 e Atlético Mineiro também 1. Uma palavra. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Tarde, Venê Pedro. Casagrande. Tarde. Você de casa, boa tarde. Hashtag SBT Esporte Rio, o homem vai... Ô, Venê, vai. Entretenimento, Fernanda. Será? Lucas Pedrosa, gostou do Vascão? Não. Que isso, Pedrosa? Empatou com o Atlético Mineiro. Boa tarde, Tá Fernanda debochando. Maia. Não, eu não tô. Venê, não piora a minha Tá debochando. situação na minha casa, Venê, Que pelo isso, amor de Deus. empatou. Tipo, não perdeu. ué. Debocha do Vasco, torce pro Santos. Não. Vai anotando, gente. Vai anotando. Vai, Pedrosa. Vamos lá. Boa tarde, Fernanda, Veni. Boa tarde a tarde. toda a galera de casa. Tarde para a equipe do Vasco da Gama. É o seguinte, cara, eu vou ser muito honesto com você. Eu tô muito preocupado. Assim, eu tô muito preocupado e quando eu olho não só os números, mas também o que acontece dentro de campo, a gente não pode maquiar o que acontece dentro de campo, mas eu vou trazer alguns dados aqui para você, torcedor, sobre o desempenho do Fernando Diniz à frente do Vasco da Gama. E lógico, isso aqui não é culpa só dele, é culpa da diretoria, é culpa do grupo de jogadores também. Não tem um culpado, é um combo, tá? O Fernando Diniz, ele tem 16 jogos à frente do Vasco da Gama e ele tomou gol em 13. Ele só não tomou gol contra o Fortaleza, o CSA e o Melgar, um time de Série C, um time peruano que ninguém conhece e o Fortaleza que vive a pior fase aí dos seus últimos anos, tá? Só 3 jogos em 16. O Vasco tem apenas 2 vitórias com o Fernando Diniz em 9 partidas dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco somou apenas 2 pontos em 9 disputados dentro de São Januário, sob o comando do Fernando Diniz nos últimos jogos. E o Vasco é uma equipe que tem 16 pontos em 17 jogos feitos, ou seja, a média de pontos do Vasco é menor do que a de jogos que ele tem.
Cara, então dito tudo isso, eu queria trazer pra vocês aqui, até porque é natural do torcedor, de quem acompanha futebol, ainda mais com o nosso futebol brasileiro, de achar que o que a gente faz com a bola é jogar bem ou jogar mal. Sendo que o futebol hoje, principalmente, tem duas grandes fases, a fase ofensiva e a fase defensiva. Sempre existiu, mas hoje está cada vez mais latente. Não adianta o seu time jogar bem só com a bola e ser péssimo sem a bola. O Vasco do Diniz, ele é exatamente isso. E o que me incomoda é que ele se apoia nessa criação de chances, nessa criação que muitas vezes o Vasco não consegue ser efetivo. Isso tem a ver com a culpa dos jogadores também, tem a ver com o grupo de jogadores, mas é um Vasco que se defende muito mal. Eu trouxe aqui os números e eu vou falar aqui de forma prática. A transição defensiva do Vasco é ruim, a forma como o Vasco se defende correndo para trás por jogar em linha alta é ruim. Ontem, por algum tipo de sorte, o João Vitor e o Lucas Freitas fizeram bons jogos, mas o Vasco ficou exposto a todo momento. E aí tem muita gente que fala assim, a gente quase ganhou. E a gente quase perdeu também. O Vasco quase perdeu no momento em que o Biel acaba perdendo um gol, praticamente sem goleiro, com um gol aberto, e ele isola a bola. Assim como o Vasco poderia ter ganhado também, no lance em que o Felipe Coutinho, que jogou muito bem até pro nível que a gente espera dele, mas que ele, que é um jogador que tem o maior salário do elenco, não pode perder um gol cara a cara com o Everson como ele perdeu. Então o Vasco quase ganhou e quase perdeu também. E assim tem sido os jogos do Fernando Diniz. Um bingo. A gente não sabe o que esperar, porque é um Vasco que sim constrói, é um Vasco que sim cria, mas tá sempre tomando gol. Ontem, tomar gol foi até rápido. Com 40 segundos, o Vasco já tinha praticamente tendo que escalar uma montanha ao quadrado, porque a torcida que lotou São Januário, ela não teve nem tempo de se acomodar, Fernanda. Com 40 segundos, o Vasco tinha tomado um gol, num erro de passe do Hugo Moura, que eu já falei aqui diversas vezes, eu tô cansado de falar. Ele erra o passe, gera o contra-ataque pro Atlético Mineiro. O Pumita, que foi escalado na lateral esquerda, nem teve tanta culpa, mas é pelo setor dele, ele corre para trás errado. Depois ele erra 2, 3 bolas em que teve chance pro Atlético Mineiro também conseguir fazer o gol de novo. E o Vasco não é capaz de fazer uma falta, como o Hugo Moura poderia ter feito a falta. Não é capaz do Pumita também fazer a falta. Tiveram outros jogadores que poderiam fazer a falta, porque esse time é frágil. Toma o gol, até consegue se recuperar ali no primeiro tempo, faz o gol de pênalti. Não era um momento que o Vasco estava pressionando demais, mas o Felipe Coutinho sofre o pênalti, foi pênalti mesmo. O Verratti faz o gol e depois o Vasco poderia até ter virado a partida em alguns cruzamentos. Teve do Pumita, teve do Paulo Henrique e tudo mais, mas o Vasco desperdiçou, como vencendo o enredo. No segundo tempo, o Atlético já tinha voltado bem. O Atlético já tinha voltado melhor. Teve um lance do Leão, que o Leão chuta a bola para fora. Depois teve o próprio lance do Biel. Teve outras bolas e teve também esse lance do Felipe Coutinho. O time cansou e o Diniz demorou para fazer as substituições. Ele só colocou 2 jogadores em 35 minutos de jogo. E tudo bem, ele pode achar que quem está no banco não é capaz. Então isso é um problema da diretoria. Por que o Jair, que foi o melhor jogador do time no meio-campo contra o CSA, não tem condições de jogar 15 minutos, 20 minutos? Jura? A gente tem um problema grave. E outra coisa, por que a base não está no banco? Por que o Vasco da Gama não está oportunizando os garotos da base? É melhor você continuar insistindo nos jogadores que não conseguem entregar nada e que talvez o próprio técnico não confie, porque para mim isso é falta de confiança. Se o Atlético Mineiro faz 5 trocas e tem um banco melhor, o Vasco não faz 2, 3 trocas em 45 minutos, a gente tem um problema aí. Então, é um problema da diretoria, é um problema da base do Vasco, que sempre foi a salvação. Por que não oportuniza a base? Por que o Helder não ganha chance? Por que o Zuccarelli não ganha chance? Por que outros jogadores não ganham chance? O Leandrinho e o Luiz Gustavo com sub-20. Tudo bem, mas se o Vasco está numa situação como essa, por que eles não estão no Vasco da Gama? Então, cara, são muitos problemas e cansativo. Eu vou falar um negócio aqui. Faltam 21 partidas para o Vasco acabar o Campeonato Brasileiro. Para o Vasco se salvar, ele tem que ganhar 9. Tá? A conta é essa. A conta é essa. E do jeito que tá jogando, eu não acredito nisso. E o técnico Fernando Diniz comentou sobre a polêmica da possível saída do zagueiro João Vitor. Cadê? Ele não pediu para sair. Tem que saber qual que são os interesses, porque isso aí só prejudica o João Vitor. Ele é um jogador que tem eu tenho um trato com ele muito direto. É um jogador que, obviamente, que ele está sendo questionado pelo torcedor. Repito aqui, por muitas coisas que o João Vitor fez antes da minha chegada, porque comigo ele não tem jogado mal, praticamente jogo nenhum, fez mais uma partida muito boa hoje, jogou muito bem contra o Mirassol, sempre jogando contra adversários duros e ganhando praticamente todos os duelos. Ele cita que o João Vitor é muito contestado, ô Venê, pelo que ele apresentou antes da chegada do Diniz. O Diniz até destaca ele, né, a opinião dele, que com a chegada do Diniz, o João Vitor tem jogado muito bem, destacou a partida contra o Mirassol e tudo mais. Mas
a qualidade de um jogo e a qualidade de um jogador, ela precisa ser atrelada à efetividade. Você concorda comigo, ô Vene? De que adianta você fazer um jogo maravilhoso, ter 90% de posse, 500 passes certos, e você não vencer? Né? Talvez pode ser aí o olhar do jogador em cima do João Vitor. Ele pode fazer uma partida espetacular. Mas se você ganha um cartão vermelho, se você falha numa jogada, ela é crucial. Você concorda comigo? Concordo com você e discordo com o Fernando Diniz, mas eu entendo o papel dele como treinador em querer defender o seu atleta, inclusive que ele mantém como titular. E foi o que você falou, não adianta o João Vitor fazer uma baita partida durante 89 minutos, em 1 minuto ele falhar e acabar cedendo a vitória para o time adversário. Ontem mesmo ele fez até um bom jogo. Fez. Mas isso não me faz crer que o melhor seja ele continuar sendo titular ou até mesmo continuar sendo jogador do Vasco da Gama. Não sei se ele vai sair ou não nessa janela ou no fim da temporada, mas eu acho que o melhor para o Vasco e até mesmo para o próprio João Vitor, sim, seria o jogador respirar novos ares. Eu concordo com você em tudo que você falou. Mas eu entendo o Fernando Diniz. Sim. Ele tá ali numa entrevista coletiva, ele vai defender o atleta O que ele dele. vai falar, né? Ele não... Até porque, claro. Fernandinho, ele tá colocando o atleta como titular. Não faz o menor sentido ele colocar o atleta como titular e chegar numa entrevista coletiva, massacrar o atleta, criticar o atleta. E aí, e os reservas, vão pensar o quê? Ele tá criticando o titular, os reservas são como? Então, assim, eu entendo tudo o que ele falou, mas eu concordo plenamente com você. E sobre os números do Fernando Diniz, Pedroso, no Vasco da Gama, os números do Diniz no Campeonato Brasileiro do ano passado para cá, Fluminense, Cruzeiro e Vasco, são horríveis. Em 31 jogos, ele teve apenas 5 vitórias. Isso é preocupante demais. E eu discordo totalmente do torcedor vascaíno e até mesmo do Fernando Diniz quando diz que o Vasco vem jogando muito bem. O Vasco não vem jogando muito bem. Fato é que, na partida de ontem, eu esperava até um resultado negativo para o Vasco. O Atlético Mineiro vem numa crescente muito boa. E se eu for considerar um ponto positivo do Vasco nesse jogo, sabe qual foi? O Vasco tomou um gol aos 40 segundos e não sentiu o gol. É o único ponto positivo. Se você reparar, parece que o jogo começou 1-0, o Vasco soube lidar com o tipo de situação e correu atrás. Teve até a chance de virar o placar com o Everson, que fez uma defesaça no primeiro tempo. Tudo bem, poderia ter tomado o segundo gol do Biel. Foi o lance Teve o lance do Rony também. Do Rony, que o Rony também sai cara a cara nas costas do Vitor. Exatamente. Só que assim, foi diante de um adversário extremamente difícil. Claro que você empatar em casa nunca é bom. Mas diante das adversidades, do contexto do que foi o jogo, acabou sendo positivo, digamos assim. Então, acho que eu concordo plenamente com o que o Pedrosa disse aqui. O Vasco precisa abrir o olho, porque a situação está ficando complicada no Campeonato Brasileiro. Tem 2 jogos a menos, mas é contra a Juventude e contra a Bahia. É isso, né, Pedrosa? Me corrija. Juventude lá, que é extremamente difícil. E o Santos, né? Não, o Santos já é Campeonato Santos Brasileiro agora, normal. No exatamente. Morumbi domingo. Esses 2 jogos a menos, no caso, é Juventude e Bahia. Você tá falando jogos a menos. Os 2 jogos a menos. Os próximos porque jogos. Mas muita depois gente, do Santos é o Juventude. muita gente senta nessa zona de conforto. Tem 2 jogos a menos. Beleza, mas qual é a garantia que você vai ganhar esses 2 jogos? Nenhuma. Eu brinco aqui sobre Flamengo Sport, um jogo a menos, mas tem que ganhar. Tem que ganhar. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, mas tem que ganhar. Não Fogão adianta nada também, você ter tem jogo que a ganhar. menos. Podem ser 2 jogos a menos e você não ganhar e afundar mais ainda na crise. Porque aí você ainda perde a gordura e perde a confiança. Porque nem aquilo ali você tem como se apegar. Só sobre o João Vitor, uma coisa que o Diniz fala, e eu acho que ele tem mesmo que proteger o jogador dele, tá? Porque se ele não proteger o jogador dele, ele vai perder o atleta. Ele tá se botando o jogador como titular, não tem como ele não Só que proteger. ele não pode distorcer os fatos. Ele falou ontem que o João Vitor não errou com ele. Eu vou lembrar aqui, o João Vitor errando com ele. Ele erra de forma bizonha contra o Independente Del Valle, que ele pisa na bola e cai. Ele erra contra o Grêmio, que ele escorrega junto com o Paulo Henrique e faz a falta que gera o gol do Grêmio. E ele erra também no jogo contra o CSA, quando ele é expulso. No primeiro jogo. Como é que ele não pode... Ele tá com a memória seletiva. Aí ele fala, não, porque a torcida do Vasco pode estar pegando no pé do João Vitor pelo que aconteceu antes. Não é pelo que aconteceu antes, é pelo que está acontecendo agora. Agora. E o João Vitor ontem realmente fez um bom jogo. Só que pra a gente confiar em algum zagueiro, Fernanda, ele não tem que fazer um bom jogo. Tem que fazer 5, 6 seguidos. Se ele começa a errar 6/1, 7/1, aí você fala, pô, eu tenho um zagueiro seguro. Se ele erra 1/3, 1/2, ele não é seguro.
Então, assim, esse é o retrato do João Sabe Vitor. qual é o maior Não mais termômetro caro. pra mim sobre o João Vitor? Você ontem estava em São Januário, que eu vi foto lá com seu pai, inclusive parabéns pro seu pai pelo Dia dos Pais. Valeu. O João Vitor ele foi vaiado no primeiro lance. No primeiro minuto. Então, assim, isso não é normal da torcida do Vasco. Muito pelo contrário, a torcida do Vasco geralmente carrega o time. Sim. Pro torcedor vascaíno, no primeiro lance, vaiar um jogador, é porque, de fato, assim, já extrapolou os limites. Isso acontecia no final do Léo Pelé, E né? eu acho Sim. que o pior não é nem o que ele faz. Claro que o pior é o que ele faz dentro de campo, que acaba comprometendo o resultado. Mas a postura dele fora de campo também interfere. Quando ele chega numa zona mista e fala o que ele fala, eu não tenho nada a fazer, correr isso aí. atrás. É isso. A postura dele também fora das quatro linhas, e eu digo ali nas entrevistas, também interfere na relação com o torcedor. Ô, Pedrosa. Ia falar Vene Casagrande, é Pedrosa. É igual quando eu às vezes olho pra um e falo o nome do outro. Gaúcho. Faço muito isso. A BTV Esportes, um beijo pra galera, cedeu para a nossa equipe as imagens de como ficou a perna, tá aí na tela, do Paulo Henrique. Tá bem machucada, pra quem não pode ver, a perna bem machucada. Isso foi depois do choque com o Lianco. Paulo Henrique mostrou os machucados na zona mista, tá? Você tem atualizações da situação do Paulo Henrique, isso não é uma lesão, né? Na verdade, isso faz um retoque aí, isso é até, entre aspas, normal, vamos dizer, no corpo de um jogador. Mas não é normal você olhar e achar que não foi uma entrada dura, hein, ô Pedrosa? Se eu não me engano, esse lance não foi marcado nada. Nada. O Lianco, ele dá uma bicuda para tirar uma jogadaça do Paulo Henrique e aí acontece isso aí. Acho que não vai ser problema para o jogo contra o Santos. O Paulo Henrique também é um dos poucos que se salvam, um excelente jogador que ajuda o Vasco da Gama, apesar de ter alguns problemas ali no terço final, mas ontem fez uma belíssima partida. Eu acho que a arbitragem do Davi Lacerda ontem ela foi bem confusa, assim, mas isso não é o que define o resultado. Para mim, o que define o resultado... Bom, galera, é isso, né? Situação do Vasco cada dia mais complicada, mais difícil. É triste, cara, você tomar um gol do jeito que o Vasco tomou. E o Vasco hoje é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 16 pontos. Lembrando, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O Vasco vencendo os 2 jogos a menos, ele chegaria a 22. Mas tem que jogar, né, pessoal? O Vasco ainda não jogou essas partidas, não venceu. E o Vasco não convence ninguém, né? O Vasco não consegue convencer ninguém com o seu futebol. Tomar um gol aos 40 segundos de jogo é complicado. O Vasco teve melhor posse de bola, teve mais chances de gol. O Vasco teve 5 chances claras de gol, cara. Né? E o Atlético Mineiro teve uma chance clara. 5 chances claras e não converter é brincadeira, né? É brincadeira. Próximo jogo agora é contra o Santos, né? Dia 17 agora. É final de semana, porque esse meio de semana já tem Libertadores. E depois, dia 20, o Vasco enfrenta o Juventude e os 2 jogos são fora de casa. E aí o Vasco enfrenta seu Carrasco, que o Vasco não vencia há muitos anos e conseguiu vencer ano passado o Corinthians. E depois tem Sport, Ceará. Olha, cara, tem 1, 2, 3, 4, 5. São 5 jogos, cara, que não dá pra você falar que são 5 jogos difíceis, né? Não dá, cara, não dá. O Santos briga para não cair, o Juventude também. O Corinthians é o Corinthians, mas vai ser em São Januário, né? Um time fraco e vai ser em São Januário. O Sport é o Lanterninha. E o Ceará também, que não é lá essas coisas. Aí depois disso você tem o líder Flamengo, né? Depois o Cruzeiro, vice-líder. E depois o Palmeiras, o terceiro colocado. Simples assim, né? Você vai enfrentar os 3 líderes numa sequência. Para isso o Vasco precisa somar pontos nesses 1, 2, 3, 4, 5 jogos seguintes. Aí o Vasco tem que somar pontos, senão a situação vai ficar ainda mais complicada aí, né, galera? Vamos ver como é que o Vasco vai se comportar nesses próximos jogos.